Tem gente da oposição que não sabe nada de lei e quer dar palpite, quer falar besteira, quer confundir as pessoas, jogar contra a administração. Para governar, tem que ter responsabilidade. Não dá para brincar de casinha, de boneca, tá? É sério. Antes de responder aos ataques que fizeram ao nosso mandato nos últimos dias, eu quero fazer uma proposta muito simples. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Abril de 2025. Um grupo de mães atípicas começou a nos procurar praticamente todos os dias. Eram mães, tias, avós, tutores e profissionais desesperados porque os filhos estavam sem medicamento, cuidadores, famílias esperando meses por psiquiatra, terapeutas, neuropediatras. Eram pessoas completamente abandonadas pelo poder público. A nossa primeira preocupação foi entender se aquelas denúncias eram casos isolados ou se existia um problema estrutural. Então, ao lado de lideranças da pauta, como a Natália e Melissa, começamos a receber essas famílias nos laboratórios populares de saúde e direitos humanos do nosso mandato. Atendemos caso a caso, colocamos nossa equipe jurídica à disposição e fomos percebendo que aquilo não era exceção, e sim um padrão. Quando percebemos a dimensão do problema, fizemos exatamente aquilo que o vereador tem a obrigação de fazer: fiscalizar e denunciar para a sociedade. Começamos a cobrar oficialmente a prefeitura, protocolamos inúmeros requerimentos, convocamos reuniões, levamos o assunto para a Câmara e para o Ministério Público. Passamos a dar visibilidade para uma realidade que até então estava restrita a quem sofria. Nesse meio tempo, em que prestávamos apoio jurídico às famílias e denunciávamos publicamente via redes sociais e tribuna da Câmara o sofrimento dessas famílias, a TVT fez uma reportagem importante cobrindo a pauta. E eu faço questão de lembrar disso porque naquela altura ninguém podia mais dizer que era a narrativa da oposição. A emissora ouviu mães diferentes, ouviu avós, ouviu famílias que sequer tinham relação política com isso. A reportagem mostrou exatamente aquilo que vínhamos denunciando havia semanas. Com muita mobilização e apoio popular, conseguimos o feito histórico de convocar 3 secretários diferentes para prestar esclarecimento a todos os vereadores em sessão extraordinária. As mães lotaram o plenário e os secretários precisaram responder pela primeira vez publicamente às famílias. Como resposta imediata à mobilização, a Câmara destina R$500 mil para a Prefeitura realizar a compra emergencial de medicamento. Era uma solução provisória, mas mostrava que a pressão estava produzindo resultados. Maio de 2025. Depois de toda essa mobilização, o prefeito Miguel finalmente começa a reorganizar o atendimento na prefeitura. Nesse momento, a prefeitura firma chamamento com a PAI e aproximadamente 100 profissionais passam por formação e começam a atender as crianças da rede. Muitas famílias conseguem finalmente aquilo que vinham reivindicando. E essa foi uma grande vitória. Até que, agora, em junho de 2026, a prefeitura resolve mudar completamente esse modelo de contratação. Depois de um ano de parceria construída entre a prefeitura e a PAI para garantir cuidadores das crianças com deficiência, esse contrato chegou ao fim. Assim que fomos procurados pelas famílias informando que a parceria não seria renovada, fizemos exatamente o que um vereador tem o dever de fazer. Fomos estudar os documentos oficiais. Encontramos uma cláusula no próprio termo de colaboração, assinado pela prefeitura, prevendo que ele poderia ser prorrogado por até 10 anos. Por isso, na última sessão da Câmara, fizemos uma pergunta muito objetiva. Se o primeiro contrato permitia a renovação, por que a prefeitura optou por não renová-lo? No dia seguinte ao nosso questionamento, foi publicado um pregão eletrônico para contratar uma empresa privada para prestar exatamente o mesmo serviço. Em nenhum momento afirmamos que os cuidadores deixariam de atender as crianças ou que esse processo é ilegal. O que estamos questionando é a escolha administrativa feita pela prefeitura. Por que substituir uma parceria consolidada com a PAI, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que há mais de 50 anos presta um serviço de interesse público em Tatuí, conhece a realidade das famílias e reinveste seus recursos na própria missão institucional, por um contrato com uma empresa privada cuja finalidade legítima é apenas obter lucro? Os atuais cuidadores estão cumprindo aviso prévio com o fim da parceria da PAI. Quanto tempo levará para que os novos cuidadores comecem a trabalhar? Quem irá cuidar dessas crianças nesse tempo? Que estudos técnicos demonstraram que essa mudança trará mais qualidade, mais estabilidade, mais segurança para as crianças? Essas são perguntas legítimas que merecem respostas transparentes, porque estamos falando de um serviço que exige continuidade, vínculo e confiança entre os profissionais, as famílias e os alunos. Isso é fiscalização. E fiscalização não depende de autorização do prefeito. As mesmas pessoas que em 2025 afirmavam publicamente que faltavam medicamentos, cuidadores e tratamentos, agora dizem que quem está levantando esse debate está causando pânico nas famílias. A Melissa mesmo. Até então, a liderança dessa pauta caminhou conosco durante toda aquela mobilização. Isso é verdade. Ela participou das reuniões, participou das cobranças, participou da construção daquela luta. Depois, em março deste ano, passou a integrar a administração municipal em um cargo comissionado. Isso também é verdade.
e um fato público. E desde então passou a defender a posição da prefeitura e atacar quem continua exercendo exatamente o mesmo papel que exercia. Mas essa história em Tatuí vocês já conhecem. Quem paga a banda escolhe a música. O que eu posso dizer sobre o nosso mandato é uma coisa muito simples. Nós não mudamos absolutamente nada. Em abril de 2025, estávamos cobrando medicamentos. Hoje, continuamos cobrando. Estávamos cobrando cuidadores. Hoje, continuamos cobrando. Estávamos cobrando transparência. Hoje, continuamos cobrando. Se amanhã esse edital demonstrar que garante o atendimento para todas as crianças, nós reconheceremos isso sem qualquer problema. Mas se houver risco de retrocesso, qualquer possibilidade de descontinuidade no atendimento ou qualquer ameaça aos direitos dessa família, nós faremos exatamente aquilo que sempre fizemos: fiscalizar e denunciar. Continuem contando sempre com o nosso mandato.